Olá, olá a todos, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco, apesar desta chuvinha e deste frio. Hoje estou aqui para vos falar de uma coisa que para mim faz todo o sentido e ultimamente cada vez mais tem feito sentido este tema. Eu falo-vos do seguro de vida com doenças graves. E então, o que é isto, o seguro de vida com doenças graves? É um seguro que garante um apoio financeiro em caso de uma doença grave, por exemplo, como o cancro. Quando nos falam de seguros de vida, as pessoas associam logo ao seguro do crédito, já tenho no banco, já tenho do crédito de habitação, ou então acham que é um seguro que só cobre caso elas morram e quem fica cá recebe aquele valor. Então é aí que está mesmo a diferença. É importante referir que o seguro de vida à habitação está ligado ao crédito de habitação e que garante o pagamento do capital em dívida ao banco no caso de morte, de uma doença ou de um acidente. O seguro de vida previdência não tem créditos associados e é para prevenir mesmo de fatalidades, como doenças, de acidentes, que nos impossibilita de poder trabalhar. É dentro destes seguros, nós temos normalmente várias coberturas. Nós temos como base a cobertura, a morte e a IAD, a invalidez absoluta e definitiva, são como base sempre estas, e depois nós podemos aqui ir acrescentando a famosa ITP, a invalidez total e permanente, que é aquela que realmente nos cobre, nos garante um capital caso não possamos trabalhar, não possamos exercer a nossa profissão. Temos morte por acidente de circulação, e estes capitais podem ir até triplicar o capital contratado. Para quem tem filhos menores a cargo, faz todo sentido contratar esta cobertura. Uma lista de espera, por exemplo, aí quando temos certas cirurgias, como umas varizes, umas cataratas, uma prótese da bacia ou do joelho, que eventualmente nos hospitais públicos, infelizmente, a lista de espera é grande. Temos aqui a possibilidade de ter disponível um capital até 2.500 euros para podermos fazer esta cirurgia sem termos que estar à espera realmente dos hospitais públicos. Existem pessoas que realmente também se preocupam com o funeral e então querem deixar já salvaguardado, e para isso também existe a cobertura com um capital fixo de 3.000 euros. E é esta que eu falo mesmo muito, que eu própria contratei, que para mim faz todo sentido, é a cobertura de doenças graves, que cobre, por exemplo, o cancro. Eu partilho convosco, alguns já sabem, mas pronto, é tal coisa. Esta cobertura, desde que eu conheci esta proteção, eu contratei esta cobertura, mesmo ainda sem ter casos muito chegados a mim. Fez sentido para mim, na altura, falar-se do cancro, e foi pelo cancro, pelo infarto, pelo ABC, mas a semana passada eu tenho familiares com cancro, pronto, que foi-lhes diagnosticado o cancro. Uma dessas familiares eu acompanho às visitas do IPO, e a semana passada, digo-vos assim, eu estive lá e estava ali sentada a acompanhá-la e foi quando bateu mesmo forte, e fez toda a diferença. Enquanto eu estava ali e olhava para aquelas pessoas ali sentadas à espera, e só pensava com os meus botões, ok, nós temos aqui excelentes profissionais, as instalações também estão boas, temos os auxiliares muito cuidadosos, sempre a ver se precisamos de alguma coisa, a trazerem ali até umas bolachinhas, uns sumos. Pessoas aqui que já estão a recuperar, que está a correr bem todo o processo, infelizmente outras nem isso. E por mais
que possamos dizer se for a hora delas. Eu costumo dizer que se for a hora delas, não há proteção fantástica que as vá proteger, não há seguro de vida que os vá proteger, que os vá livrar da hora delas chegar. Mas foi ali que bateu, ali sentado, a olhar para aquelas pessoas, até estava inclusive com o computador, e eu disse mesmo, eu falo tantas vezes com os meus segurados, e em caso de acontecer isto, se você tiver um cancro, se não tiver, não possa trabalhar, o vencimento não vai ser o mesmo a entrar. E como é que você vai fazer? Será que cobra as despesas atuais? Aquelas despesas que você tem, ok, de coisa, porque automaticamente o que é que acontece? Nós quando estamos de baixa, não é? Automaticamente o nosso vencimento não é o mesmo. E automaticamente já temos ali uma quebra grande no nosso vencimento. E depois, e as despesas vão se manter, não é? E depois, por norma, quem está a passar por uma situação destas tem um acompanhante, seja o marido, seja a esposa, seja um irmão, seja quem for. Esse acompanhante também vai ter despesas, vai ter as despesas de deslocações, vai ter possíveis perdas de horários de trabalho, e ok, e onde é que nós vamos buscar capacidade para fazer face a esta diferença, a esta alteração que surgiu na nossa vida? Já não chega ao nosso desgaste emocional de estarmos a passar por esta situação delicada. Como é que vai ser, como é que nós vamos ter aqui capacidade para fazer face a isto tudo? E então, lá está. Eu confesso que desde sexta-feira que ando mesmo para fazer este vídeo, porque eu estava lá e aquilo mexia mesmo comigo. Mas aí convosco, faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Já alguém pensou nisso? Partilhem aí comigo, por favor, para eu tentar perceber se realmente as minhas dúvidas, aquilo que faz sentido, se algum de vocês aí também já pensou nisso, também já fez essas questões, já ponderou isso, porque lá está. E vocês dizem, Orleite, mas tu até tens a tua atividade que permite gerir os horários. Ok, eu permito-me, mas quantos empresários, quantas pessoas por conta de outrem que têm logo ali automaticamente a quebra de horário e a perda de salário, que têm que justificar as entidades patronais que vão sair? Quantos empresários como eu, não é, que também têm que deixar a sua atividade, ou eles próprios para fazer tratamentos, ou então para acompanhar familiares nessas deslocações e tratamentos, pronto. Eles vão deixar de ganhar durante esse tempo, quer seja porque não estão com a porta aberta, quer seja porque não vão atender clientes, por algum motivo eles vão ter uma perda. E então aí pensem comigo, partilhem comigo, como é que eles vão fazer? Será que vai ser assim tão fácil essa questão? Será que todos nós, numa altura onde se fala disto tudo, onde se fala destas taxas todas a aumentar, onde se fala de tudo, que está tudo a aumentar, desde o gasóleo, desde destas situações todas, partilhem aí comigo como é que nós, numa situação delicada destas, vamos também avançar, não é? E então, eu penso muitas vezes realmente lá está, eu sou pequenina, não é? Estou aqui só eu trabalho para mim, para as minhas coisas, tenho as minhas despesas. Mas um empresário que tem uma grande empresa tem funcionários a cargo dele. Ele é a própria pessoa que tem que estar na empresa, porque se não for ele, não gera, ele é a fonte de rendimento. Como é que vai fazer? Partilho aqui um caso convosco. Também, imaginem um restaurante. E é na pessoa o cozinheiro. Estamos a falar de um restaurante e temos o cozinheiro e o cozinheiro passa por uma situação destas. Contrata-se um cozinheiro novo. Ok. E durante este período, até o cozinheiro se adaptar, até termos um cozinheiro disponível, não é? Até
cozinheiro se adaptar, o restaurante possivelmente porque não se contrata um cozinheiro do dia para a noite, o restaurante vai ter que fechar ou reduzir a qualidade do atendimento durante esse período. Então, conseguem imaginar, conseguem ver um bocadinho essas situações, mas isto tanto acontece para empresas grandes como para empresas pequenas, todos nós, ninguém está livre de lhe aparecer um cancro, termos um infarto, um AVC, seja lá o que for. Pronto. É por isso que eu sou sincera, para mim faz-me estar aqui, vocês estão a perceber que eu estou aqui, porque isto mexe mesmo comigo. Eu poder-vos falar de um seguro de vida à habitação, eu falo-vos e digo-vos, ok? E está salvaguardada a cobertura realmente do seguro de vida de habitação, vai-vos salvaguardar aquela cobertura, o capital que tiverem em dívida no banco, mas se vocês não puderem mesmo, o resto continua, não é? Mesmo quem tem o seguro de vida, ok, o capital do banco está salvaguardado. E o resto? Não é? Imaginem, e quando nós estamos a falar aqui, eu bato no cancro, não é? Mas nestas coberturas não é só o cancro. Temos o cancro, temos o AVC, temos o infarto, uma insuficiência renal terminal, um transplante de um órgão principal, onde lá o segurador garante a antecipação deste capital, pode ir até 150 mil euros. E isto acaba por ser mesmo muito... É ali um fundo de maneio que nós temos para fazer face a todas as despesas. Agora, imaginem, às vezes também existe aqui que as pessoas, quando estou a apresentar esta proteção, as pessoas dizem: Orleite, mas que capital é que eu devo de escolher? Que capital é que eu hei de pôr na apólice para considerar isso? E eu digo muitas vezes, é assim, o nosso vencimento é quanto? Média que precisamos, 1.000 euros, 2.000 euros, cada um faz a análise mediante a sua condição que tem. Ok, eu preciso, meu vencimento aqui líquido são 1.000 euros. Eu preciso de 1.000 euros, se me acontecer alguma coisa, eu preciso de 1.000 euros. Ok, 1.000 euros vezes 12 meses são 1.200, não é? 1.200 automaticamente vezes pelo menos 5 anos, que mediante os cálculos que nos vão aqui calculando e nos vão dizendo nesse sentido, é que pelo menos as pessoas precisam de 5 anos. No caso de um cancro, nós estamos durante aquele período, até podemos ir trabalhar, eu conheço casos de pessoas que foram trabalhar ao fim de um ano, já estão na atividade normal, mas existem cancros mais complicados que não permitem que nós possamos trabalhar, mas ao fim e ao cabo também não nos garantem logo um multiusos, não é, definitivo. E então estamos aqui num período de 5 anos, onde vai haver essa fase de organização. E isto acontece o mesmo para o caso de uma morte. Eu costumo falar da morte porque sou-vos sincera, quando vendo, não é? Quando apresento esta proteção, eu apresento-a mesmo como uma proteção em vida. É um seguro de vida que nos vai proteger em vida. Nos protege de uma doença e é nesse plano realmente que eu penso. Mas o certo é que nós podemos realmente acontecer uma morte. Eu posso sair agora aqui do escritório, a caminho de casa, e acontecer. Pode-me surgir realmente uma doença fulminante e eu falecer. E então automaticamente nós precisamos aqui de algo que dê resposta, desde se tivermos filhos menores, deixar ali garantido para eles os infantários, ou eventualmente deixar garantido que eles, quem tiver não no público, mas precisamente nos colégios, garantir a mensalidade dos colégios durante X tempo. Por isso, automaticamente garantir os estudos deles durante X tempo, e eu acho que faz todo sentido nós pensarmos nesse tipo de situação, porque as coisas acontecem quando menos esperamos. E então nós temos que ponderar. É da mesma maneira que nós pensamos, ok, eu vou pôr
uma coisa balela agora neste momento, arroz em casa porque me vai faltar arroz, açúcar e não sei o quê, fazemos as compras do mês. Isto também acaba por ser algo que devemos pensar a longo prazo, não a pensar naquele sentido, mas não vai acontecer, não, isto acontece a qualquer um. Se não acontecer, eu quero mesmo, que eu costumo brincar com os meus segurados e dizer assim, estão proibidos de acontecer alguma coisa, porque eu quero-vos aqui meus segurados por muitos anos, mas ao mesmo tempo é tal coisa, é mesmo uma proteção, quer em vida e salvaguardar principalmente quando nós temos pessoas que dependem de nós financeiramente, seja esposa, seja marido, seja filhos, seja até os nossos próprios pais que estão dependentes de nós, e nós deixarmos ali algo que realmente, se nos acontecer alguma coisa, faça sentido, essas pessoas não vão ter a nós, nada vai significar, vai pagar o nosso não estarmos presentes, mas vamos ter ali algum que vá manter, pelo menos durante algum tempo, o conforto deles. No caso, lá está, eu continuo, isto mima-me neste sentido, porque no caso deste produto que abrange o cancro, e falo do cancro porque, como eu vos digo, esta semana bateu muito forte aqueles casos lá no IPO do Porto. Este produto ainda tem acesso à medicina de precisão, é uma coisa mesmo nova, muito recente. É um serviço que inclui a realização de um perfil molecular por cada diagnóstico de cancro, e é disponibilizado um tratamento oncológico personalizado. Isto faz sentido. Vocês procurem mesmo, porque não vou estar aqui a explicar ao pormenor, senão então nós nunca mais saímos daqui. Mas procurem um bocadinho o que é isto de medicina de precisão, que vocês vão ficar fascinados como é que já é possível realmente esta situação. Mais ainda, que se for detectado uma potencial mutação genética hereditária, será providenciada a realização de testes genéticos em familiares diretos da pessoa segura, ou seja, da pessoa que foi detectada esta mutação. Isto acaba realmente por fazer todo sentido, porque é chapa 5, e vocês mais à frente eu vou partilhar convosco valores. É assustador o número que existe de pessoas com cancro. Eu própria não tinha tinha noção que eram muitos, mas não estes números. E faz todo sentido, e eu continuo a batalhar o cancro, embora existam muitas mais, e pode ser a morte por acidente e outras doenças que nos levem. Muita gente faleceu do Covid, não é? Foi assim uma coisa, por isso estas coisas acontecem. Agora estão aí a dizer... mas eu vou pagar um seguro e se nada me acontecer? Ótimo! Quando contratamos um seguro, é mesmo para não usar. É isso que eu digo aqui aos meus segurados. Eles estão proibidos de utilizar o seguro. Porque eu quero-os aqui, porque senão eu também não ganho, não é? E então, este tem sempre as coberturas de morte e invalidez definitiva, e que este seguro está garantido até aos 75 anos. Pronto. Poderá não usar as coberturas da doença grave, não é? Poderá não utilizar esta, e é um excelente sinal se não utilizar, mas cada vez mais eu deparo-me aqui com pessoas no escritório que falam do subsídio funeral. Ainda há dias estava a partilhar com amigas pronto, num grupo que eu tenho, e eu estava a pedir ideias de temas e o que é que elas gostavam de ouvir-me falar e tudo. E elas falaram que gostavam mesmo de subsídio funeral, e aquilo bateu-me, ok, pronto, realmente anda muita gente, existe realmente muito pessoal preocupado com o subsídio do funeral, até porque lá está, este tem ainda a cobertura dos custos de repatriamento. Existem muitas pessoas que estão fora do país, que têm. Temos eu tenho muito aqui no escritório, muitos motoristas, que embora tenham contratado outro tipo de proteção, que também já salvaguarda aqui os custos de repatriamento, mas o certo, e eu não tinha noção disso, é que realmente não estava salvaguardado essas situações para eles. E os valores, às vezes, o valor que é comparticipado entre o nosso Estado e o custo mesmo disso, acaba por ser realmente ali um bocadinho, peço desculpa,
vou desligar só isto, acaba por ser ali realmente um bocadinho diferencial, e às vezes existem famílias que realmente não conseguem. O que é que eu vos posso dizer mais sobre isto para vos esclarecer realmente o quanto esta proteção é excelente? É que assim, nós podemos ajustá-la às nossas necessidades. Os capitais e as coberturas são o que nos faz sentido para nós. Se para mim faz-me, ok, eu até digo assim, para mim é um custo médio de 1.000 euros, não é? Eu quero calcular mais ou menos que se me acontecer alguma coisa, eu durante 5 anos recebo uma média de 1.000 euros por mês. O capital é todo disponibilizado logo à pessoa. Este ajuste é a própria pessoa, esta manutenção, esta maneira como vai utilizar o seguro, o capital que lhe é disponibilizado, depois é a própria pessoa segura que decide o que é que vai fazer. E eu conheço um caso que a pessoa lá está, foi-lhe diagnosticado, e ela não sabia o que é que tinha este seguro, não sabia o que é que vinha por aí à frente, e ela pegou, quando recebeu o capital, ela pegou, foi fazer a viagem dos sonhos dela, que era um cruzeiro. Pronto, ela própria disse, eu não estava à espera deste valor, porque ela tinha um seguro de vida, mas não sabia que contemplava essa situação. Eu não sabia, eu não sei o que é que vem, não sei se algum dia poderei fazer, então vou aproveitar agora enquanto ainda consigo. E foi isso que ela foi fazer quando pronto, foi diagnosticada, fez alguns tratamentos, entretanto conseguiu, e a mal teve a oportunidade, ela foi mesmo usar o valor. Mas nem todos têm assim, é como eu estava a dizer há pouco, muitos de nós vai ajudar esse valor, vai fazer face à diferenciação entre aquilo que nós deveríamos de receber e o que realmente vamos receber do Estado, do apoio do Estado, não é? As baixas médicas neste sentido. Ou eventualmente se tivermos que contratar alguém ou pedir a algum familiar para andar connosco, termos ali para o ajudar nas despesas deles. Pronto. Isto é tal coisa, e a nível de podermos ajustar aqui os capitais também é neste sentido. Imaginem, e para mim faz sentido, tenho ok, um capital de 60.000 euros, que era do valor deste valor, e estou a pagar 20 e qualquer coisa por mês. Mas imagino que para si, ou para ti, este capital de 20 euros para mim é menos um jantar fora. Mas se calhar para ti já não é menos um jantar fora, não é? Já é muito. Ok, o que é que eu faço aqui no escritório? Quanto é que podes disponibilizar por mês para este valor, para esta proteção? São 10, são 15, são 20, são 25, vemos ali, mediante aquilo que tu puderes disponibilizar, nós ajustamos ali o capital realmente que vamos segurar. E faz todo sentido neste termos ali. E entre ter uma proteção, nem que seja pequena, de 30.000 euros e não ter nenhuma, é melhor termos ao menos aquela, porque sabemos que temos ali um milheiro caso o pior nos aconteça. Algo que é muito interessante nesta altura, porque isto, como estávamos a falar de empresários, quem tem empresas abertas pode realmente aqui, pronto, isto pode ajudar na fase financeira, não é? Na empresa garantir caso aqui aconteça alguma coisa. Mas também podem garantir aqui dos colaboradores e também podem realmente depois, se fizerem o seguro, quer para os gerentes, sócios gerentes, ou mesmo até para os colaboradores, se fizer sentido oferecerem aos vossos colaboradores esta proteção, automaticamente, pronto, podem realmente levar ou como despesa ou como benefício no código do IRC. É uma questão de verem com os vossos contabilistas e ajustarem aqui, porque nesta altura do ano pode fazer todo sentido para vocês realmente empresários. Quais as vantagens?
É assim, eu só consigo ver vantagens em estar protegida com um seguro assim. Um seguro que me garante a antecipação de um capital em caso de doença grave, sem ter de estar à espera do certificado de multiusos, como disse há pouco, não é? Porque, por exemplo, no crédito de habitação, o nosso empréstimo, quem tem a cobertura de invalidez total e permanente, só podemos ativar essa cobertura se tivermos o certificado de multiusos definitivo. Se for o provisório, durante aquele período ainda não podemos o fazer. Por isso faz todo sentido não termos de estar à espera e o capital ser-nos facultado e depois disponibilizado, não é? E depois nós podemos fazer com ele realmente o que quisermos. Imaginemos que até temos interesse em amortizar parte do empréstimo da casa. Nós podemos fazer isso. Por isso, não quero mexer em nada, vou colocar o valor ali no banco, depositadinho. A pessoa vai poder fazer o que quiser. Pronto. Esta proteção tem ainda médico online, tem aconselhamento médico telefónico e tem médico ao domicílio. Pronto, isto são 3 coberturas também da oferta nesta proteção. Quem tem filhos menores a cargo, pode ou não fazer aqui sentido contratar esta cobertura. E outra coisa que é muito interessante, que eu também gosto nesta cobertura, é que se a pessoa viajar muito, poderá fazer sentido aqui ter realmente a cobertura morte por acidente ou acidente de circulação, porque este capital pode triplicar o capital contratado. E isto neste sentido, imaginemos, contratei 100 mil euros, fiz uma apólice de 100 mil euros e automaticamente eu tive uma morte por acidente. Os meus herdeiros vão receber 100 mil euros mais 100 mil euros. 100 mil euros da cobertura de morte e mais 100 mil euros da cobertura de morte por acidente. Mas foi uma morte de acidente em circulação. Ok, então eu vou receber 100 mais 100 mais 100. Para quem anda, motoristas, vendedores, esta cobertura que andam todos os dias na estrada para trás e para a frente, para a frente e para trás, se calhar esta cobertura faz sentido e o valor que se paga não é, não é assim tão alarmante como às vezes as pessoas pensam. Ok? E estão aqui. E se eu não fizer, o que é que me acontece? Não acontece nada. Apenas estará disponível o que está disponível para todos os portugueses, não é? O que o Estado nos disponibiliza, o capital que o Estado nos disponibiliza, que é mediante o que nós descontamos para eles, eles pagam, não é? É aqueles X%, e também os tratamentos e essas coisas todas. Se me perguntarem, normalmente as pessoas perguntam-me assim, Arlete, mas qual é o melhor momento, qual é a altura ideal? Porque isto, quando temos saúde, quando somos mais novos, quando somos mais novos, os valores para pagamento pode-se ficar menos de um jantar por mês, e então aí faz todo o sentido realmente fazermos este seguro. Para as empresas, este momento, podemos automaticamente ter neste momento fazer este seguro, não é? Porque ao fazermos vamos garantir uma proteção e além disso, além de estarmos a garantir a proteção, vamos poder usufruir aqui disto, do que estamos a pagar, vamos poder fazer ou como benefício ou como realmente custo a nível de IRC. Eu posso vos dizer que já tive casos em que só fizeram porque aconteceu alguém conhecido e deixou a família descalça, e então já tive 2 casos nesse sentido. Primeiro porque foi um caso de cancro e então a pessoa disse não, eu tenho que fazer porque se me acontecer a mim eu não tenho capacidade para conseguir manter os meus filhos ou quem estiver cá manter os meus filhos no colégio.
Já tive um caso também de uma pessoa que acabou por falecer mesmo, e o nível de vida que tinham, pronto, quem cá ficou não conseguiu manter o mesmo nível de vida, porque as despesas eram, porque havia empréstimos, porque havia tudo, porque normalmente o que é que acontece? Nós temos o empréstimo da casa, ok, está salvaguardado. Neste caso ainda foi um bocadinho mais grave, porque só estava salvaguardado 50%, não estava na totalidade. E depois são outros empréstimos que nós vamos contraindo para o automóvel e nem toda a gente tem conhecimento que também se pode fazer um seguro de vida para esse tipo de empréstimos. E acaba por ser aqui uma bola de neve, e mesmo muitas vezes por falta de conhecimento, estas situações acabam por se tornar aqui uma pedra grande no sapato de quem cá fica. Agora, eu gostava de partilhar convosco aqui algumas estatísticas que eu tenho aqui que realmente mexeram comigo. Uma delas foi: qual é a principal causa de morte em Portugal? Então, em 2020, Portugal registrou como principais causas de morte os acidentes vasculares cerebrais, com 9,9%, o cancro do pulmão, colateral e do estômago, com 9,2%, uma doença cardíaca isquémica, de 6,4%, o Covid-19, 5,7%, e a pneumonia, com 5,1%. Pronto. Estamos a falar aqui realmente de morte, e onde muitas famílias possivelmente ficaram descalças, digamos assim. Partilho ainda que outra que eu procurei aqui, e entretanto, em Portugal morrem 70 pessoas por dia com cancro, o que significa que em cada hora que passa, 3 pessoas morrem vítimas de doença. Os cancros que mais matam são os de cólon, do reto, ânus, assim como os cancros da laringe, e eu já conheço pessoas, infelizmente, com este coisa, pulmão e estômago. Esta última foi informação, foi no Dia Mundial no Dia da Luta contra o Cancro, pronto, que veio esta informação. Entretanto, porque falávamos há pouco da morte por acidente e acidente de circulação, os mais de 18 mil acidentes rodoviários registados até julho deste ano provocaram 253 mortes. Pronto, menos 14% face a 2019, mas mais 31,1% em relação ao mesmo período de 2021. Isto foi revelado pela Segurança Rodoviária em 9/11 deste ano. Pronto. Por isso, o que é que eu vos posso dizer? Eu acho que já está tudo dito, não é? O quanto é importante um seguro de vida, mesmo para nos proteger em vida. Eu defendo e continuo-vos a defender. Este seguro eu olho para este seguro como mesmo uma proteção em vida. No caso de eu ter, e quando o fiz para mim foi mesmo nesse sentido. No caso de eu ter uma patologia, eu ter ali um mealheiro, não é? Para me dar continuidade aos meus projetos. Caso me aconteça alguma coisa e realmente o cenário seja bem pior do que esse e eu deixe de estar em vida, os meus familiares, os meus herdeiros, neste caso o meu marido e o meu filho, receberão o valor e não irá compensar, apesar deles dizerem que eu sou uma chata e coisa, mas é lógico que nós preferimos ter quem nós gostamos do lado de cá e não do lado de lá. Por isso, ponderem, mandem aí as vossas dúvidas, eu vou responder-vos às vossas dúvidas, prometo que vos respondo às vossas dúvidas todas. No linkzinho, entrem, há possibilidade, garanto-vos que há possibilidade, eu tenho aí um e-book onde tem esta informação toda. Inscrevam-se lá no linkzinho, recebem o e-book sem qualquer custo ou compromisso a terem que fechar uma apólice.
e eu prometo que vos vou dando aqui mais informações neste sentido. Mas ponderem, peçam simulações, façam connosco realmente, façam comigo a simulação, vejam, eu vou ter cuidado de ver, de analisarmos quais são as coberturas que fazem sentido e o que é que podemos aqui ajustar, mesmo a nível de capitais e tudo, está bem? Já sabem, procurem aí o linkzinho para o e-book e tem também um linkzinho possivelmente para podermos falar e agendar aí 30 minutinhos para tirarmos as dúvidas personalizadas. Se não, deixem as dúvidas nas coisas, que as vossas dúvidas podem ser as dúvidas de outros e assim ajudamos uns aos outros, tá bom? Até à próxima. Tchau.